Boa tarde a todas, todos e todos. Sejam muito bem-vindos ao quinto e último dia do Fórum da Virada Sustentável de Manaus, que está na sua sétima edição, e desde já a gente agradece aqui a sua participação. Hoje, o nosso painel será dedicado a diversidades, e antes de a gente iniciar o nosso diálogo, eu queria chamar um vídeo, com a Mel Celeste. Ela é dona de casa e residente aqui da cidade de Manaus, que assim como cerca de 66 mil outras pessoas que menstruam, vive em situação de pobreza menstrual. Já cheguei a não ter um centavo para comprar absorvente e ter que usar pano. Incomoda muito, mas já usei pano já por não ter dinheiro para comprar absorvente nesse dia. Aí tem, porque somos três, né? Uma já não mora mais comigo. Aí tem, às vezes, pra mim e pra minha filha, né? Que também mora comigo, ela menstrua. Aí tem que comprar pra mim e pra ela. E o absorvente agora tá caro. Caro. Pobreza menstrual não é só falta de absorvente, engloba também a falta de um local, no local de trabalho, na escola, de ter um banheiro limpo, de ter água encanada, de ter sabonete, papel higiênico. São vários fatores que não dá o direito da mulher a ter a sua saúde, a sua privacidade nesse período menstrual. Às vezes a gente muitas vezes não tem dinheiro para comprar absorvente por questão de ter outra prioridade, né? Para comprar comida para dentro de casa, às vezes falta. Às vezes quando a gente não tem em casa, a gente sai pedindo dos parentes mesmo, sem vergonha. Durante um ciclo, quanto que a senhora gasta em média com absorvente? Uns 3 pacotes, porque eu menstruo. E o pacote está 5 Bastante. Reais, que poderia ser o mais barato, né? Porque a gente só tem capacidade de comprar o mais barato ainda, é caro. Aquele que assa, né? Às vezes dá até alergia, mas é o jeito de usar, né? Então essa falta de condições para ter o seu absorvente, para ter a sua higiene, juntamente com o fato de estar faltando escola, faltando trabalho, leva a sérias consequências para a vida da mulher. Leva a ter várias doenças femininas, como irritação de pele, alergias, coceiras, infecções vaginais, corrimento, infecções pélvicas, infecções urinárias. Lembrando ainda o fator importante que a maioria delas não tem acesso a um posto de saúde, a um hospital para que possa tratar essas infecções. E isso vai se repetindo, vai ficando crônico, infecções crônicas, levando-a futuramente a ser uma mulher doente, com infertilidade. Essas infecções podem sim piorar, dependendo das condições em que elas vivem, podendo levar a uma infecção generalizada, levando até a morte. Que às vezes tem a outra também, né? Que às vezes eu compro para ela também. Somos 3 mulheres que menstruam em casa, né? Aí tem que ter para nós 3. Bom, então, com esse relato, a gente inicia aqui o painel Justiça Social para a Mitigação da Crise Climática, onde vamos discutir como os mais afetados pela mudança climática também são as pessoas vulnerabilizadas que lutam diariamente contra outras emergências. Eu me chamo Kiviane e hoje eu vou ter o privilégio de conversar com o Tiago Costa. Ele é trabalhador humanitário no Instituto Humana, homem trans, nascido aqui em Manaus. Ele atua pelos direitos de pessoas trans brasileiras, refugiadas e imigrantes, que são LGBTQIA+, indígenas e não indígenas. Ele é especialista em sexualidade, gênero e direitos humanos pela Universidade do Estado do Amazonas. Participou da série de ficção Transviar, da produtora manauara Eparrei Filmes,
como consultor temático e ator. Teremos também a participação da Rosa dos Anjos, ela é turismóloga, estatística e indígena do povo Mura. Atualmente está como coordenadora da Agenda Indígena da Fundação Amazônia Sustentável e possui vasta experiência na promoção de bem-estar aos povos indígenas, e ela também atuou na Secretaria de Estado para os Povos Indígenas na CEINDI. E a gente também vai contar aqui com a participação da Alessandrine Silva, ela é mãe de 2, ativista materna, bacharel em Direito, membro da Humanize Coletivo Feminista e presidente da Associação pela Advocacia Popular. Sejam todos bem-vindos. E para a gente começar aqui o nosso debate, né, para além do vídeo, eu queria trazer uma notícia sobre a Lei Federal 14.214 de 2011, que instituiu o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual. Ela foi sancionada recentemente, em outubro, e essa sanção ela seria louvável, né, se não fosse o veto ao principal ponto ali sobre o ponto principal da proposta, que é a oferta de absorventes higiênicos gratuitos para estudantes e mulheres de baixa renda. Então, eu queria chamar o Tiago para falar um pouco para a gente, né, e trazer a sua perspectiva sobre a pobreza menstrual e também para comentar aqui com a gente qual que é o impacto na vida das pessoas que menstruam e que não têm acesso a esses itens básicos e a infraestrutura adequados ali para lidar com a menstruação. Tiago, por favor, a palavra é sua. Boa noite, gente. Obrigado pela oportunidade de estar falando aqui. E eu venho trazer a perspectiva, né, de pessoas que menstruam, não apenas as mulheres, né, porque as campanhas já começam sendo excludentes quando só incluem mulheres cisgênero e não incluem homens trans ou pessoas não binárias que menstruam também, né. A gente fala de pobreza menstrual pela falta de acesso a financeiro, né, para conseguir comprar esse material que é caro para pessoas de baixa renda, e as pessoas trans geralmente são pessoas que estão em situação de rua, né, e a pobreza menstrual também começa quando nem a indústria tem o interesse de fazer um produto específico, né, para homens. A gente vê calcinhas higiênicas, a gente vê absorventes e campanhas direcionadas para mulheres cis, mas a gente não vê cuecas higiênicas, a gente não vê absorventes direcionados para os homens, né? Então, é um assunto que não é valorizado porque é uma população que não tem um poder econômico para consumo, né? E isso está mudando hoje em dia porque algumas pessoas trans vêm assumindo um local de poder, assim como outras pessoas LGBT, e não precisa necessariamente ser trans, né, para poder trazer essa pauta, né, e beneficiar essa população. A população trans não tem muitas políticas públicas, né, principalmente de saúde. As políticas públicas que existem hoje em dia ainda são direcionadas para o nosso direito de existir, que é a política do nome social e a política do SUS para a gente ser atendido, né, o processo transexualizador. Na minha opinião, ninguém transexualiza ninguém, então já teria que mudar o nome dessa política, né, porque já está um pouco atrasada. As experiências e perspectivas são diferenciadas, apesar de pessoas se considerarem trans. Eu me considero homem trans, estou dentro do binarismo, mas tem pessoas que não estão dentro do binarismo e querem acesso a direitos, né, também de educação financeira, educação menstrual, saúde e por aí vai. E a relação que eu vejo com questões climáticas que essa população ela é obrigada a migrar para locais onde ela não seja violentada, né, ou seja, no mínimo visualizada, onde tenham mais direitos a assumir sua identidade de gênero sem riscos de ameaça à sua vida, né. Tem muitas campanhas para pessoas LGBTs terem o direito de se amar, mas a população trans ainda está lutando pelo direito de existir, com documentação, existir enquanto um corpo que não só está na sarjeta, né, dependendo de ser abrigada, de receber um alimento, mas é uma população que também tem muita potência para mudança, porque a gente acaba tendo que mudar com o mínimo de dinheiro, né?
mudar para outro país, para outro estado, para outra cidade, sem o auxílio do governo e muitas vezes nem de parentes, né? A gente acaba tendo que contar com o apoio de redes de proteção de ONGs e de instituição, assim como a FAZ, que me apoiou em vários momentos, né, com outros projetos, seja de economia solidária e projetos que beneficiam minimamente pessoas que estão no estado de vulnerabilidade, né? Muito obrigada, Tiago. Tu trouxe pontos, né, vários pontos bem importantes. Acho que o primeiro a mencionar aqui é a pobreza menstrual para além de meninas e mulheres, né, e como você pontuou, as pessoas trans já passam por inúmeras discriminações e dificuldades, né, e ter um item de uso básico como absorvente sempre ligado a esse ideal do feminino, acho que isso já começa a violação nesse momento, né. E aí eu queria também adicionar essa tua conexão sobre o meio ambiente. Acho que o aspecto da pandemia também, infelizmente, aumentou os níveis de pobreza, né, e acentuou ainda mais essas desigualdades, sobretudo entre as mulheres. E aí, pegando esse gancho, então, de pandemia, junto às questões ambientais, tendo em vista que a comunidade científica, inclusive, já começou a reunir primeiras evidências, né, de que pandemia e mudanças climáticas são crises que se conectam e são crises convergentes, e que potencialmente outras pandemias podem estar por vir com o agravamento da crise climática. E aí, nesse sentido, como elas podem ser percebidas e vivenciadas de diferentes formas, né, de acordo com gênero, classe, raça, etnia, eu gostaria aqui de chamar a Rosa, né, para ela falar um pouco para a gente como que a mudança climática, então, tem afetado a vida de mulheres indígenas. Rosa, a palavra é sua. Olá, boa tarde a todos. Aqui com vocês hoje. E como isso tem afetado diretamente os povos indígenas? O desaparecimento de diversas espécies, como peixes, animais, frutas, a perda das roças hoje, por meio das cheias e secas dos rios, que não tem mais um tempo definido. Isso tudo hoje por conta do desmatamento, das grandes queimadas e também das questões de garimpo, né, dentro das terras indígenas. E as mulheres hoje, elas são responsáveis, né, pelo cultivo da roça, o cultivo alimentar. Elas são mães, elas são filhas, elas são esposas, e isso junto com essa pandemia que assola hoje o mundo todo, tivemos várias perdas, né? A mulher perdeu o seu filho, perdeu o seu esposo, perdeu os seus pais, mas ela tem que estar ali, pronta para dar seguimento à sua família, dar o sustento dos seus filhos, né? E isso acarreta uma grande carga de energia negativa dentro das comunidades. Por quê? Porque hoje a mulher, ela passou, aquela que perdeu o seu esposo por conta da pandemia, hoje ela passou a ser a maior responsável, não que ela não fosse antes, né? Mas a maior responsável pelo sustento dos seus filhos, dos seus pais. E hoje você ainda vê nos noticiários, o que mais a gente está vendo ultimamente é desnutrição dentro de áreas indígenas. Aí você diz assim, mas a terra é tão grande, mas essa terra hoje ela foi modificada. A gente não tem mais as mesmas roças, não pode mais ter a mesma roça, o mesmo fruto. Esse clima, essa mudança climática, o desmatamento, tudo isso traz um grande problema não só para os povos indígenas, mas para toda a humanidade, né? E a gente precisa dessa consciência, porque desnutrição dentro de uma área indígena ninguém entende, mas nós entendemos, porque da terra que a gente vive, e essa terra hoje ela está devastada, ela está contaminada pelo garimpo, e é isso. A gente precisa de mais consciência de todos.
Ai, Rosa, que importante a sua fala, né? De a gente não enxergar o sistema de uma forma compartimentada. E durante séculos, né, as mulheres, principalmente as indígenas, né, as mulheres tradicionais e rurais, desempenharam e continuam desempenhando papéis que combinam o conhecimento tradicional, né, a inovação social, essa abordagem também intersetorial, acho que pensando nas suas próprias perspectivas de gênero, né, para a defesa dos direitos indígenas, territoriais e também a defesa, claro, do meio ambiente. E aí eu queria aproveitar então que a gente está falando sobre isso, né, no contexto mais territorializado, e vou aproveitar para passar aqui para a Alessandrine e aproveitar que ela possui uma ampla experiência no direito materno. Então eu queria que você comentasse, Alessandrine, para a gente como que a desigualdade social e esse cenário de pobreza impacta a vida de mulheres ribeirinhas, sobretudo no aspecto de saúde. Com você. Obrigada, Kiviane. Eu estou muito contente de poder estar aqui conversando com vocês, principalmente agora, onde a gente pode falar de saúde de mulheres e de homens trans de uma forma mais aberta. Sempre foi muito tabu a gente falar sobre menstruação, sobre os nossos corpos, né, sobre as nossas experiências. Então, é importante que hoje a gente consiga poder falar disso de uma forma mais tranquila e aberta. Então, fico contente pela oportunidade da virada, trazendo essa oportunidade. Quando a gente fala de saúde de mães e de mulheres e de homens que também são pais, dentro desse contexto trans, a gente sempre fala muito de um contexto mais de sudeste, né? Mais de sul. Quando a gente traz essa realidade para cá, para a região do Amazonas, para as comunidades ribeirinhas, a coisa ela fica ainda mitificada. A gente não consegue acessar essas realidades porque a gente nem consegue levantar a voz para falar sobre isso, né? A gente fala aqui, mas há dentro dessa militância e dessa luta uma espécie de escada, né? Até a gente conseguir, de fato, ser voz, como o Thiago bem pontuou, né? A gente, até chegar ao grupo absolutamente vulnerabilizado, tem muita questão. E quando a gente fala dessas comunidades ribeirinhas e de como que essas mulheres e esses homens não conseguem acessar a saúde, a gente nem precisa ir muito longe. Em Manaus, pré-natal, por exemplo, menos de 50% das mulheres e dos homens trans têm acesso ao pré-natal de qualidade. Então, quando a gente fala de Manaus, região metropolitana, e a gente chega nas comunidades ribeirinhas, é absurdo o quanto as mulheres e os homens não conseguem acessar essa política pública. O quanto que está esquecido, vulnerabilizado, o quanto que não chega lá. Não chega, saúde não chega. E as pessoas têm, é claro, o seu modo de ir driblando essa vulnerabilidade, mas, infelizmente, o que ocorre é que sem essa saúde básica, sem essa política pública chegando, as doenças mais comprometedoras, as questões mais dificultosas, elas se tornam ainda mais difíceis de resolver, né? Então, se a mulher ou o homem não tem acesso ao pré-natal, ele não consegue desvendar ali na gestação se há uma doença que pode tratar, se há algum problema com o neném. Eles não conseguem isso, né? E não conseguem porque não chega à saúde básica. Ano passado, a gente enfrentou aí essa pandemia e essa pandemia escancarou todas as mazelas do subfinanciamento do SUS. E quando a gente fala de subfinanciamento do SUS, a gente pode, sim, pautar como que a questão do financiamento impacta a nossa realidade local. Se não tem SUS, e se a gente tem aí a PEC, que a gente chama de PEC da morte, que é a PEC de 2016, ele limita o investimento. São essas comunidades ribeirinhas, são as comunidades indígenas, são as comunidades quilombolas que mais são impactadas pela precariedade do sistema. Então, essa austeridade que tem a ver muito com todo esse contexto político que a gente enfrenta, ela mata, ela afasta pessoas. A minha pauta, como você bem colocou, Kiviane, é uma pauta materna, né? Pauta de mães
Já convido o Tiago a indicar pais trans que estejam nessa luta também, para a gente incorporar nessa batalha, que é o direito a ser mãe e ser pai de uma forma digna aqui no nosso estado. Então, dentro dessa pauta materna, se a gente não tem saúde básica, a gente provavelmente vai perder a mulher e a gente vai perder o bebê. Ou o homem, a gente vai perder essas pessoas, porque as doenças, elas são identificadas nessa fase de pré-natal. E nem na capital aqui do Amazonas, que é Manaus, tem esse alcance, né? Então, a saúde básica, ela é essencial da gente tratar, da gente discutir dentro do contexto ribeirinho, dentro do contexto indígena, porque é esse tipo de saúde que o Amazonas realmente precisa discutir. Então, é pouco tempo, acho que a gente deveria falar muito mais disso, mas é importante que a gente tenha tido esses 5 minutos aqui para conversar. E o fundamental é entender que sem saúde básica, sem financiamento do SUS, são essas as comunidades que são mais vulnerabilizadas. Obrigada, Kiviane. Muito obrigada, Alessandrine. Nossa, sem dúvida, acho que todos esses temas que a gente está trazendo aqui, por si só, geram painéis, né, específicos para falar sobre eles. E aí, aproveitando essa sua conexão, né, essa conexão que você fez aí com as políticas públicas, me remeteu, então, a um trabalho que a FAIS vem promovendo desde 2012, né, que atua essencialmente aí no acesso à saúde básica, propiciando, né, promovendo, criando essa conexão por meio do programa Primeira Infância Ribeirinha, que inclusive é reconhecido como uma tecnologia social, né, por levar assistência integral a crianças amazonenses na faixa etária de 0 a 6 anos de idade, e esse acompanhamento também acontece junto às mães, né, então acho que é legal mencionar que também existe essa iniciativa acontecendo aqui no interior do estado. E aí, já que a gente entrou, então, no campo de iniciativas, eu queria voltar a falar com o Tiago e queria te ouvir, Tiago, como que a gente pode, de fato, promover, então, uma justiça social, né, de uma forma que ela seja realmente estruturante, de uma forma que a gente não deixe ninguém para trás, né, para que a gente tenha, por exemplo, equidade no atendimento médico, né, que é um acesso básico, um direito básico. Para a gente ter a justiça social, a gente acaba tendo que virar nosso próprio advogado, nosso próprio médico, nosso próprio tudo. Então, trazendo um relato pessoal, né, e pedindo indicação da Alessandrine também, para a gente trabalhar em grupo, juntos, para fazer com que a rede pública de saúde possa atender, né? Porque não depende só de nós e das políticas existirem. As políticas existem. Os operadores que não estão disponíveis para cumpri-las acabam fazendo menos, dizendo que não têm conhecimento, não foram treinados, esperando que a gente jogue tudo no colo deles para eles poderem fazer. Eu passei por uma situação de violência baseada em gênero semana passada por uma mulher ginecologista. Eu fui numa UBS atrás de atendimento ginecológico porque eu estava com um corrimento devido a um material de um absorvente que eu fui usar, que eu não estava familiarizado, e a médica não quis me atender. Ela falou que era um absurdo ter que atender um homem porque ginecologista era para mulheres. E aí eu tive que me levantar e falar com ela que eu era um homem com vagina que merecia ser atendido, né? Que eu também pagava impostos e etc. E ela estava com 2 estagiárias. E aí o que essas estagiárias vão aprender, né? Quais são as profissionais que elas vão ser se espelhando nessa profissional que estava indisponível para lidar com a minha situação? E eu tive que falar para ela o que era identidade de gênero, o que era orientação sexual, para uma médica que, não sei, eu acho que devia ter uns 40 e tantos anos, e ela falava a todo momento que existia a policlínica no ambulatório onde se a doutora Dária, que é uma das únicas médicas que atende pessoas trans aqui em Manaus, e que eu tinha aqui atrás da doutora Dária, e eu falei que a unidade onde a doutora Dária atendia
era muito longe para mim e para mim era melhor aquela unidade. Então eu esperava que eu fosse atendido por ela. E se ela estudou medicina para atender corpos com vagina, o meu corpo não era tão diferente, porque ele ainda tem vagina, ainda tem útero, e isso não seria fora dos estudos dela, né? Por mais que os hormônios tenham modificado em partes a minha genital e o interior do meu útero e etc., não sairia tanto do script do que ela estudou, né? E quando eu fui relatar tudo isso para ela, ela disse que ela não estava acostumada e nem foi treinada para atender gente do meu tipo. Então, foram muitas violências no mesmo momento. Eu, inclusive, abri um chamado na ouvidoria do SUS e eu vou ter que cobrar, né, junto à ouvidoria do SUS e quem mais puder me ajudar, a defensoria, para que isso não vire só mais uma reunião com a médica que vai continuar fazendo isso porque ela está indisposta a aprender, né, a lidar com isso e alega que não teve treinamento da Suzane e da Sensa porque é algo novo, né? Mas é algo novo porque a gente está saindo do anonimato agora, buscando pelos nossos direitos, sabendo, né, quais são as leis, as resoluções e os decretos, né? Então, se a gente não for atrás de saber as leis e quase se tornar advogado, a gente não consegue que atendam a gente, né, com o mínimo de respeito, com o mínimo de qualidade, e eu acho até um paradoxo a gente ter que ensinar as pessoas a um atendimento humanizado, né? A ensinar um profissional a acolher uma pessoa, já que ele faz um juramento lá na academia. Esse era o mínimo que eles tinham que fazer. Tiago, eu acho que meu primeiro comentário, né? Eu sinto muito que você tenha passado por essa situação. Na nossa conversa, você também trouxe esse relato, né? E eu te perguntei se você se sentia seguro em trazer isso para cá, então eu te agradeço por ter utilizado esse espaço, que você tenha se sentido seguro para reiterar e externar aqui a sua denúncia, né? Eu acho que é bem importante dar voz a outras pessoas que com certeza já passaram por isso também, e eu espero, né? A gente espera que essa violência não passe de forma impune. E aí eu queria perguntar, voltar aqui para a Alessandrine, acho que pegando então esse gancho, né, e também aproveitando que o Tiago já estava meio que direcionando ali para ela, Alessandrine, como que a gente pode, assim, baseado na sua atuação política, na sua experiência, né, como que a gente pode então construir um espaço que seja baseado em participação popular, em diversidade? Tiago, eu sinto muito, muito mesmo pelo que você passou. Eu lido com essa pauta de atendimento ginecológico por conta da Humaniza. E, infelizmente, há muito o que fazer, né? A gente tem muito no que trabalhar, a gente mesmo, né? E falando sobre participação política e como que a gente pode ampliar esse espaço, gente, é fundamental ocupar a política para começo de conversa. Às vezes a gente cai num marasmo de que, não gosto de me envolver com isso não é legal. Mas se a gente quer que, de fato, as legislações se transformem, se a gente quer, de fato, que o Poder Executivo atue de uma forma mais participativa nos problemas da gente, nas realidades que a gente vivencia, a gente vai ter que ocupar. Porque a gente compreende hoje a política como um espaço majoritariamente branco, hétero, de homens cis. A gente não quer mais isso, a gente precisa romper com isso, a gente precisa de representatividade. E representatividade, ela não é só no aspecto capitalista, econômico. Representatividade é a gente poder falar das nossas pautas nos espaços que precisam ouvir as nossas pautas. Se é o prefeito, se é o governador, se é o deputado, se é o vereador, que precisa ali entender essa realidade para construir a legislação, a gente precisa inverter essa lógica, sabe? A gente mesmo tem que falar pela gente. Então, se a gente já aqui, enquanto ativista, enquanto militante, já faz esse serviço,
A gente já faz isso enquanto ativismo de rua, de base. Por que não fazer isso também dentro desses espaços políticos? E a resposta de como fazer isso é ocupando, é entendendo a dinâmica da construção político-partidária, é transformando esses espaços. O vizinho chegou com um barulho, vocês continuam ouvindo, mas ocupar esses espaços é fundamental. Fazer uma política diferente, uma política nova. E aí eu vou comentar um pouco da experiência que a gente teve no ano passado, em 30 segundos. A gente teve candidata no passado pela bancada coletiva, foi uma bancada com 5 mulheres, né, a primeira aqui do estado do Amazonas, e a gente ocupou a política de uma forma diversa. E a gente foi a 5ª candidatura mais votada dessa cidade. Então, nada nos impede, nada nos limita. A gente precisa ocupar, porque eu acho que a gente está cansado, né, de ter que bater na porta das pessoas para explicar os direitos que a gente tem e que já está escrito lá. A gente não criou da nossa cabeça. A gente tem direito à diversidade, a gente tem direito à igualdade, a gente tem direito à saúde, as mulheres têm direito à dignidade. Então, por que a gente aqui está mendigando isso? Por que a gente precisa mendigar? É tão pouco o que a gente está pedindo, o que a gente está querendo. Então, acho que a gente precisa romper com a lógica do esperar e precisa fazer com as nossas próprias mãozinhas. E ocupar a política com as próprias mãozinhas é difícil, claro. Essa política que está aí, ela não foi feita para nós. Mas é possível. A gente viu que é possível, entendeu? Então, como fazer isso? É vindo. É ocupando, vou me filiar aqui, vou me filiar ali, mas o que eu quero mesmo é construir para esse grupo. Então, tratar a política partidária como algo nosso, que é para a gente, e que a gente pode chegar e desconstruir tudo ali, é fundamental. Por isso que a gente acredita e constrói dessa forma coletiva, com muita gente mesmo, mandato de todo mundo. A gente vai falar num lugar só de cultura, de mãe, de LGBTQIA+, de negritude, e a gente quer que esse espaço reverbere as vozes que a gente traz. E que todo dia tenha um painel como esse dentro da Assembleia Legislativa. Todo dia tem um painel como esse dentro da Câmara Municipal de Manaus. Chega de ouvir o tanto de besteira que a gente ouve sair desses espaços. Está na hora da gente falar e mandar o papo reto real, e a gente só vai conseguir isso ocupando a política. Então, é muito simples, a lógica é essa, é ocupar e resistir. Muito obrigada, Alexandrine. Eu acho que, além, né, de ocupação, a palavra que eu vou destacar aqui é representatividade, né? A importância, então, dessa representatividade nos espaços de diálogo, de a gente ter voz escutativa. E aí, então, eu vou voltar aqui a falar com a Rosa. Eu acho que trazendo também essa questão, né, dos espaços, e atrelando a questão ambiental, um outro ponto que eu trago é que recentemente, então, ocorreu a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que dessa vez recebeu o maior grupo de lideranças indígenas brasileiras, né, da história do evento. E essa representação teve em torno de 40 representantes de povos originários. E aí eu queria ouvir da Rosa, então, já que a gente está falando sobre representatividade e ocupação, como que ela percebe, né, como que você percebe, Rosa, o lugar das mulheres indígenas, né, nessa agenda global, que fala sobre clima e sustentabilidade, e como que a gente pode ocupar, né, ocupar cada vez mais? Então, Kivi, eu quero te dizer que nós precisamos desse espaço, tá? Nós precisamos desse espaço. Primeiro que raramente as mulheres são ouvidas, né? Seus conhecimentos são poucos valorizados. E com relação à COP, nós tivemos a Chay lá representando as mulheres, mas assim, nós temos a PIB, nós temos a COIAB,
Nós temos mulheres guerreiras que lutam em defesa dos seus territórios e que não estavam lá. Esse grande evento que teve era uma oportunidade excelente para falarmos de clima, de meio ambiente, de envolver, de fato, os povos que são afetados e que vivem dentro da Amazônia. E o primeiro impacto que tivemos é assim, quem estava lá nos representando? Nós fomos convidados para isso, tiveram várias delegações, mas elas tiveram espaço adequado para falar o que de fato queríamos falar. E ainda tivemos um outro grande problema, né? É a fala. Como é que a gente ia falar português para inglês e entender o que de fato eles falavam? Entendeu? Então, ainda tivemos essa dificuldade de driblar a língua do branco, como a gente fala, tentar entender isso. Então, assim, de fato, nós precisamos desse espaço. Como falei anteriormente, né, somos mulheres, hoje tem um pouco mais de voz, mas nós não tínhamos, e agora que nós não temos oportunidade para isso. Então, assim, temos a terra como nossa mãe, e é dessa terra que a gente tira tudo. Então, nós precisamos da terra para comer, para viver, para estar bem, e a gente não sai da terra para sobreviver. Se isso faltar, se a terra faltar, a gente passa a não existir. Então, onde é que tem água, onde é que tem floresta, é na terra. Então, é nessa terra, é lá... Inclusive, o professor Vigílio costuma falar isso, é lá nas profundezas, na Amazônia profunda, que estão os povos indígenas, que estão os ribeirinhos, que estão os quilombolas, e eles precisam desse espaço para dizer o que, de fato, nós estamos cansados de já chegarem as coisas prontas, das pessoas decidirem por nós. Então, assim, a gente precisa dizer o que, de fato, a gente quer, como é que funciona para a gente. E aí, nesse conjunto todo, está a natureza de onde nós sobrevivemos. Nós não somos um só. Não tem só um povo indígena, não tem só um ribeirinho. Nós somos um conjunto. E nesse conjunto maior está a natureza, que é dela que nós sobrevivemos. E dentro da natureza estamos nós, que somos mulheres, que somos mães, e que não temos a voz que deveríamos ter. Infelizmente, não temos, estamos resistindo. Nós estamos resistindo há décadas, e essa oportunidade que a cada 4 anos se tem, não é dada de fato como deveria ser. Então, assim, resistindo e engatinhando, mas como nós somos fortes, nós não desistimos, nós estamos aqui, vamos continuar nessa luta. Um dia a gente consegue. E quando alguém parar e nos ouvir, a gente tem a oportunidade de fazer as coisas serem feitas da nossa maneira e ter essa oportunidade de ter um mundo melhor, não só para nós, mas para todos. É isso, Kate. Obrigada, tá? Eu que agradeço, Rosa. Eu acho que esse pequeno exemplo, né, que você parece pequeno, mas que tem um impacto muito maior sobre a barreira da língua, que torna já a comunicação inacessível, né, já é um meio de constatar aí a falta de inclusão, né, e a falta de sensibilidade, enfim, para garantir a representatividade. E eu acredito que esse é um dos papéis desse painel, né, do fórum em si, para a gente falar de uma forma abrangente e também refletir sobre as diferentes perspectivas que vocês trouxeram e vivências também, porque todas elas compartilham de problemáticas que são comuns, né, que são transversais. E aí, acho que vocês também trouxeram ali em suas falas, né, que que o importante, quando a gente vai falar sobre justiça social, a gente precisa englobar, né, todos e todos, em todas as ações que vão combater as vulnerabilidades, porque, assim, não existe solução para qualquer emergência, né, que seja, sem a gente discutir justiça,
sem a gente falar sobre equidade, sem falar sobre diversidade, sem terras e povos indígenas, sem ribeirinhos e ribeirinhas, mulheres, pessoas pretas, LGBTs, mães, enfim. Não existe solução se a gente não engajar e se a sociedade toda não se propor a participar. E aí, acho que a gente já está aqui chegando ao fim do nosso painel, e eu quero, né, agradecer muitíssimo muitíssimo as contribuições de vocês, e eu vou deixar alguns minutinhos finais aqui para as considerações, e a gente pode seguir a mesma sequência, iniciando pelo Tiago. Tiago, por favor. Gente, eu só queria agradecer a oportunidade de participar desse painel. No que eu puder contribuir, estou à disposição, e o Instituto Humana também. Quem quiser saber mais sobre o trabalho que a gente faz, né, segue a gente no Instagram, que é @oinstitutohumana, e o meu pessoal é .thg, se alguém quiser conversar alguma outra coisa mais detalhada. E obrigado. Rosa? Então, eu quero agradecer a oportunidade também, agradecer o espaço, dizer que hoje estou na agenda indígena aqui na Fundação Amazônia Sustentável e estou disposta a contribuir para que cada vez mais se fortaleçam os grupos indígenas de mulheres, de homens, e te agradecer, Kivi, por ter participado desse painel, por estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco as nossas angústias, as nossas tristezas por tudo que vem acontecendo. Muito obrigada, tá? Só gratidão a vocês e a todos os outros participantes que também estiveram aqui conosco. Agora sou eu. Quero agradecer também esse espaço. Muito obrigada por nós estarmos aqui e dizer que é urgente, fundamental, indispensável fazer o enfrentamento desse racismo ambiental que ocorre aqui nesse estado, que ocorre com esses grupos minorizados. É fundamental a gente falar de diversidade e é fundamental a gente entender que essa emergência climática ela não é democrática, né? Ela não é. Ela atinge primeiramente os povos ribeirinhos, os povos indígenas, as pessoas diversas, e nesses espaços a gente precisa fazer essa concessão de diálogo para enfrentar e para se colocar enquanto oposição a estudo e fortalecer esses grupos que a gente precisa fortalecer. Então, muito obrigada pelo espaço e vamos seguindo, ocupando e se colocando aqui em enfrentamento mesmo. Valeu! Vamos todos juntos e juntos. A gente também espera, né, que essa conversa tenha contribuído e que tenha ali colocado uma sementinha para a construção de um diálogo que seja mais humano e inclusivo para todos. E aí, então, a gente chega aqui ao fim desse painel e do segundo Fórum da Virada Sustentável de Manaus 2021. E em nome da Fundação Amazônia Sustentável e da Virada Sustentável, mais uma vez eu agradeço muitíssimo a participação do Tiago, da Rosa e da Alessandrine. Estendo agradecimento também à Coca-Cola Brasil, à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Amazonas, à equipe que fez esse evento acontecer, ao nosso Conselho Criativo, aos nossos demais parceiros e a você que também está aí nos acompanhando. Obrigada e até a próxima.